Abre aspas, a primeira vez que nos vimos foi em Astor House. Enquanto estávamos à mesa, Willis me passara O Corvo, sobre o qual, disse-me ele, o autor gostaria de saber a minha opinião. A música misteriosa e sobrenatural desse poema estranho penetrou-me tão imediatamente que, ao saber que Poe gostaria de ser apresentado a mim, experimentei uma sensação singular, parecida com o pavor. Ele surgiu com sua bela e orgulhosa fronte, seus olhos sombrios que lançavam uma luz especial, uma luz de sentimento e de pensamento, com suas maneiras que eram uma combinação intraduzível de altivez e suavidade, cumprimentou-me, calmo, grave, quase frio. Mas sob essa frieza vibrava uma empatia tão evidente que não pude deixar de ficar profundamente impressionada. A partir desse momento e até sua morte fomos amigos, e sei que nas suas últimas palavras tive a minha parte de recordação e que me deu, antes que a sua razão fosse derrubada do trono de soberana, uma prova suprema da sua fiel amizade. Abre aspas novamente. Era sobretudo em seu interior, ao mesmo tempo simples e poético, que o caráter de Edgar Poe aparecia para mim com a sua luz mais bela. Brincalhão, afetuoso, espirituoso, ora dócil, ora malvado como uma criança mimada, sempre tinha para sua jovem, doce e adorada esposa, e para todos aqueles que aparecessem, mesmo em meio aos seus mais fatigantes trabalhos literários, uma palavra amável, um sorriso benevolente, atenções graciosas e corteses. Passava horas intermináveis em sua escrivaninha, sob o retrato da sua Lenore, a amada e a morta, sempre assíduo, sempre resignado, e fixando com sua caligrafia admirável as fantasias brilhantes que atravessavam seu extraordinário cérebro incessantemente atento. Eu me lembro de tê-lo visto certa manhã mais alegre e mais feliz que de costume. Virginia, sua doce mulher, pediu-me para ir vê-los e foi-me impossível resistir às suas solicitações. Eu o encontrei trabalhando na série de artigos que publicou sob o título The Literati of New York. Veja, disse-me ele, desdobrando com um sorriso de triunfo vários rolinhos de papel. Escrevi em tiras estreitas, sem dúvida, para conformar o seu manuscrito à diagramação dos jornais. Eu lhe mostrarei pela diferença de comprimento os diversos graus de estima que tenho por cada um dos membros do seu mundo literário. Em cada um desses papéis, um de vocês é cutucado e devidamente discutido. Venha aqui, Virginia, me ajude. Eles desenrolaram todos os papéis, um a um. Ao final, havia um que parecia interminável. Virginia, rindo-se, recuou até um canto do quarto, segurando por uma ponta e o seu marido em direção ao outro canto com a outra ponta. E qual felizardo, eu disse, você achou digno dessa incomensurável doçura? Ouça, gritou ele, como se o seu vaidoso coraçãozinho já não avisara de que é ela mesma. Quando fui obrigado a viajar por causa da minha saúde, mantive uma correspondência regular com Poe, nisso obedecendo às vivas solicitações de sua mulher, crente de que eu pudesse exercer sobre ele uma influência e uma ascendência salutares. Quanto ao amor e à confiança que existia entre sua mulher e ele, e que eram para mim um espetáculo delicioso, dele só saberia falar com muita convicção, com muito calor. Desprezo alguns pequenos episódios poéticos aos quais era levado por seu temperamento romanesco. Penso que ela era a única mulher que ele tem amado sempre verdadeiramente. Nos contos de Poe nunca há amor. Ao menos Ligeia e Eleonora não são histórias de amor propriamente ditas, a ideia principal sobre a qual gira a obra é completamente outra. Talvez ele acreditasse que a prosa não fosse uma língua à altura desse estranho e quase intraduzível sentimento, porquanto suas poesias em contrapartida estão bastante saturadas dele. A divina paixão aí aparece magnífica, estrelada e sempre velada por uma irremediável melancolia. Em seus artigos fala algumas vezes do amor e até como de algo cujo nome faz estremecer a pena. Em The Domain of Argyle, afirmará que as 4 condições elementares da felicidade são
A vida ao ar livre, o amor de uma mulher, o desprendimento de qualquer ambição e a criação de um belo novo. Um fato que corrobora a ideia da Sra. Frances Osgood relativo ao respeito cavalheiresco de Poe pelas mulheres é que, a despeito do seu prodigioso talento para o grotesco e horrível, não há em toda a sua obra uma única passagem que dê largas à lubricidade ou mesmo aos gozos sensuais. Seus retratos femininos são, por assim dizer, aureolados, brilham em meio a um vapor sobrenatural e são pintados à maneira enfática de um adorador. Quanto aos pequenos episódios romanescos, seria estranho que um ser tão nervoso, cuja sede do belo era quiçá o seu traço principal, tenha por vezes, com ardor apaixonado, cultivado galanteria, essa flor vulcânica é uma escarada para a qual o cérebro fervilhante dos poetas é campo fértil? De sua singular beleza pessoal de que falam vários biógrafos, pode-se, creio, fazer uma ideia aproximada, recorrendo-se a todas as noções vagas, todavia características, contidas numa palavra, romântico. Palavra que geralmente é empregada para exprimir os gêneros de beleza relativos, sobretudo, ao semblante. Poe tinha uma testa larga, dominadora, na qual certas protuberâncias traíam as mesmas faculdades exuberantes que representavam construção, comparação, causalidade, e na qual reinava com orgulho calmo o sentido da idealidade, o sentido estético por excelência. Contudo, apesar dos seus dons ou mesmo por causa desses privilégios exorbitantes, essa cabeça vista de perfil talvez não oferecesse um aspecto agradável. Como em todas as coisas excessivas no único aspecto, um déficit poderia resultar da abundância, uma pobreza da usurpação. Ele tinha grandes olhos, ao mesmo tempo sombrios e cheios de luz, de uma cor indecisa e misteriosa, tendendo ao violeta, o nariz nobre e sólido, a boca fina e triste, embora ligeiramente sorridente, a tez morena clara, a face geralmente pálida, a expressão um pouco distraída e imperceptivelmente encoberta por uma melancolia constante. Sua palestra era das mais notáveis e inteiramente proveitosa. Não era o que se chama de frasista, algo detestável, e aliás sua palavra como sua pena tinha um horror ao convencional, mas um vasto saber, uma linguagem poderosa, os estudos sólidos, as impressões colhidas em diversos países faziam dessa palavra um ensinamento. Sua eloquência, essencialmente poética, cheia de método e, no entanto, movendo-se fora de qualquer método conhecido, um arsenal de imagens retiradas de um mundo pouco frequentado pela maioria dos espíritos, uma arte prodigiosa que deduz de uma proposição evidente e absolutamente aceitável, sínteses secretas e novas que abre perspectivas espantosas e, numa palavra, a arte de arrebatar, de fazer pensar, de fazer sonhar, de arrancar as almas do lodo da rotina. Estas eram as deslumbrantes faculdades das quais muita gente guardou a lembrança. Mas algumas vezes, ao menos é o que se diz, o poeta, comprazendo-se num capricho destruidor, chamava bruscamente seus amigos de volta à terra, com um cinismo torturante, e demolia brutalmente a sua obra de espiritualidade. Aliás, vale notar que ele era muito pouco seletivo na escolha daqueles que o ouviam, e creio que o leitor encontrará sem dificuldade na história outras inteligências grandes e originais para as quais qualquer companhia era boa. Certos espíritos solitários em meio à multidão, que se alimentam do monólogo em relação ao público, agem apenas com educação. Em suma, uma espécie de fraternidade baseada no desprezo, desta bebedeira celebrada e censurada com uma insistência que poderia levar a crer que todos os escritores dos Estados Unidos, exceto Poe, são anjos de sobriedade. Entretanto, é preciso falar. Muitas versões são plausíveis e nenhuma exclui as outras. Antes de tudo, sou obrigado a observar que Willis e a Sra. Osgood afirmam que uma quantidade mínima de vinho ou de licor bastava para perturbar completamente o organismo dele.
Aliás, é fácil supor que um homem tão solitário, tão profundamente infeliz, e que pôde muitas vezes encarar todo o sistema social como um paradoxo e uma impostura, um homem que, afligido por um destino sem piedade, repetia muitas vezes que a sociedade não passa de uma barafunda de miseráveis, é Griswold quem relata isso, tão escandalizado quanto alguém que até pode pensar o mesmo, mas nunca o dirá. É natural, digo, supor que esse poeta, jogado ainda criança aos acasos da vida livre, o cérebro cingido por um trabalho ávido e contínuo, tenha algumas vezes buscado uma volúpia de esquecimento nas garrafas. Rancores literários, vertigens do infinito, dores domésticas e insultos da miséria, Poe fugia de tudo na escuridão, da embriaguez como numa tumba preparatória. Mas por melhor que pareça essa explicação, eu não a considero ampla o suficiente e dela desconfio por sua deplorável simplicidade. Concluo que ele não bebia por gosto, mas como um bárbaro com um afã e uma economia de tempo bem americanos, como se executasse uma função homicida, como se tivesse em si algo a matar, a worm that will not die. Aliás, conta-se que um dia, no momento de casar-se novamente, os proclamas foram publicados e, como felicitaram-no por uma união que lhe colocava nas mãos melhores condições de felicidade e de bem-estar, dissera: